Olá pessoal, boa tarde. Eu, Celso Nascimento da Luz, professor de Educação Física, estarei falando aqui, gravando essa aula para vocês, devido a internet aí não estar tão boa aí no colégio, né, na região aí de São Paulinho. Então, nesse caso, hoje, nós vamos falar sobre um esporte muito interessante, que é o voleibol. Falar um pouco sobre a história do voleibol, e aí, né, no final do vídeo, vocês irão responder a algumas questões que, né, eu irei colocar no grupo de vocês. Aí vocês irão responder. Então aqui eu vou tentar passar para vocês a explicação da origem, de como surgiu, algumas coisas sobre o vôlei. Vamos lá. O voleibol, ele é um esporte de quadra que surgiu nos Estados Unidos. Apesar de não ter apenas o vôlei de quadra ele surgiu nos Estados Unidos. Quando surgiu, ele se chamava mintonete, exatamente, essa palavra feia aí, chamada mintonete, no qual essencialmente eram utilizados os movimentos de saque por baixo. Olha só, o que é saque por baixo? É quando você pega a bola de vôlei e aí você bate por baixo da bola. Então, naquela época, quando surgiu o voleibol, era apenas daquela forma, saque por baixo, ou seja, não tinha o aperfeiçoamento do vôlei que tem hoje. Então não havia número exato de jogadores, poderia jogar com 10, com 15, com 20, não tinha limite de quantidade de jogadores, então se jogava de qualquer forma. A equipe adversária, o importante naquela época era que a mesma quantidade que tivesse em um time, tivesse no outro, mas não tinha o limite como nós temos hoje. Hoje nós sabemos que o voleibol é jogado com seis atletas para cada equipe. Então, seis de um lado, seis do outro. Então, antigamente, não tinha essa questão. Do mitonete, que era o nome do voleibol, do voleibol antigo, até os dias atuais, o voleibol surgiu, sofreu, né, diversas alterações em seu formato, que podemos dividir em alterações internas e externas. O que são as alterações internas? Por exemplo, antigamente, como eu falei para vocês, o saque era feito apenas saque por baixo. Então, hoje se saca a bola por cima, ou seja, hoje joga a bola e saca por cima. Então, isso já é uma alteração, né, do próprio vôlei, uma alteração interna que sofreu dentro do próprio vôlei. Sem contar que antigamente não tinha o que chamamos de líbero. O que é líbero? Líbero é aquele jogador de vôlei que joga com a camisa diferente. Então, se vocês já perceberam, mas tem sim um jogador que joga com a camisa diferente. Então, esse jogador é chamado de líbero. Para que serve o líbero no voleibol? No voleibol, o líbero serve para defender. Ele é o responsável por fazer a maioria das defesas. Por esse motivo, o líbero ele não precisa ser tão alto. Por que não tão alto? Porque se ele vai estar defendendo, ele vai estar próximo do chão. Estar próximo do chão significa que quanto menor ele for, né, tiver habilidade para fazer essa função, melhor será. Então ele não precisa ser um jogador tão alto. É o único jogador, ou melhor, o único jogador do voleibol que pode ser um pouco mais baixo em relação aos outros jogadores, porque a função dele é apenas de defender. Pronto, então no voleibol nós temos hoje 6 jogadores, né? São 6 jogadores jogando na linha, 6 de um lado, 6 do outro, não pode ter mais do que 6. Né? Em outra questão, nós temos, para poder iniciar o jogo de voleibol, é necessário sacar. Então, a primeira ação do jogo de voleibol é praticar o saque. Depois do saque, saque é um fundamento. Depois do saque, nós temos aí a recepção. O que é recepção? Recepção é quando um jogador pega, né, cruza os braços, né, e levanta a bola assim. Ou seja, ele pode recepcionar dessa forma, que nós chamamos de manchete, ou também ele pode recepcionar dessa forma que chamamos de toque. Porém, na maioria das vezes, um jogo de voleibol, a recepção é feita com manchete. Por que com manchete?
porque é a forma mais fácil, por conta de que, normalmente, o jogo de voleibol é um jogo rápido. Sendo jogo de voleibol rápido, principalmente se for um jogo de voleibol masculino, as bolas elas vêm muito fortes. Então, para você fazer isso aqui, defender a vida toda, todas as vezes, com as duas mãos, tentando tocar, pode ser que você venha machucar os dedos, a ponta dos dedos. Então, na maioria das vezes, né, quando a pessoa chega lá, saca, que vem a bola forte, se defende, né, se defende com dessa forma, com os dois braços, que é a manchete. Então, nós temos como fundamento saque, nós temos manchete, que são fundamentos. Nós temos o levantamento, é quando é o momento em que o time recebe a bola, né? E aí levanta para que o outro adversário possa dar a cortada. Então, a cortada também é um fundamento do voleibol. Então, o voleibol é um esporte interessante, praticado por muito tempo. Hoje no Brasil, o voleibol ele ocupa a terceira colocação do esporte mais praticado nas escolas. Primeiro, é o melhor. É o segundo, terceiro, porque perde para o futsal na escola, perde para o handebol e então o voleibol, ele no Brasil, ele é a terceira opção mais praticado entre os alunos. Então é interessante jogar o voleibol, ele é fácil. E tem outra questão, o voleibol profissional, quando a gente fala de voleibol, a gente fala de voleibol profissional. O voleibol profissional, a altura da rede é diferenciada para homem e para mulher. Então, assim, quando está jogando é homem, a altura da rede, né, a altura da rede, ele é de 2,43 m. E quando é mulher, qual altura? Normalmente, as mulheres são mais baixas. Então, a rede para o homem para a mulher, né, é de 2,24 m. Então, para a mulher, ela é uma rede bem mais baixa. Interessante. O Brasil hoje é uma das maiores potências mundiais no voleibol, tanto masculino quanto feminino. Ou seja, o Brasil domina as duas categorias, masculino e feminino. O Brasil se tornou uma potência hoje no voleibol. Portanto, quando a gente fala assim, mas o voleibol ele não é brasileiro, pronto, ele não é brasileiro, não foi nascido aqui, mas, né, hoje o Brasil tem uma força grande no voleibol mundial, reconhecido, né, no voleibol mundial como uma das maiores potências do jogo, do esporte. Então, assim, o voleibol é uma atividade, não sendo brasileira, mas assim como o futebol também não é brasileiro, né, e o Brasil é também uma potência mundial no jogo de futebol. Então o vôlei veio para ficar, né, no Brasil. E assim, é interessante que a gente possa estar praticando na escola. Porém, né, nós temos a dificuldade aí no José Bento. Nós tínhamos a dificuldade no José Bento porque não tinha um espaço para a gente praticar o nosso vôlei. Porém, agora nós temos. Só que agora tem essa questão da pandemia que nos atrapalhou de inaugurar aquele ginásio e poder estar utilizando, jogando outras modalidades que não apenas o futebol, né? Nem e o baleado que a gente, né, vinha tendo assim, jogando mais por falta de um espaço mais adequado, e hoje nós temos espaço adequado, porém a pandemia faz com que a gente não consiga desfrutar daquele espaço. Então espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre a história do voleibol, né, sobre alguns fundamentos. Lembrando que a quadra de voleibol é dividida em duas partes. A parte da frente, próxima à rede, são 3 metros, que nós chamamos de área de ataque. A parte de trás, ela tem 6 metros de comprimento e nós chamamos de área de defesa. Então, assim, na área do ataque ficam 3 jogadores e na área de defesa também mais 3 jogadores. Então, é um jogo praticado por 6 pessoas de cada lado.
ficam, normalmente são dois árbitros, né? Um árbitro fica sentado na cadeira alta, e o outro árbitro fica na parte do chão, para que possa estar fazendo o controle dos jogos. O esporte o vôlei é um esporte, como posso dizer, é, pode dizer até que o vôlei é um esporte educado, em que os praticantes são educados, porque na maioria das vezes, quando a bola toca, eles mesmos conseguem, levantam a mão e dizem que tocou. Às vezes não dá para se acusar, dizer que tocou, porque às vezes a bola é tão rápida que a pessoa nem consegue identificar realmente se tocou ou não tocou. E aí é necessário, às vezes, que a tecnologia entre para garantir, né, que realmente houve ou não toque em relação a bola. Uma outra questão, o voleibol, ele tem a questão, o voleibol disputado é melhor de 5. Ah, professor, o que significa melhor de 5? Melhor de 5 significa que o vôlei tem no máximo 5 sets. Então, cada set, quantos pontos para ganhar cada set, professor? Primeiro, a gente vai. Primeiro set. Para ganhar o primeiro set, o time necessita fazer 25 pontos. Pronto. Fez 25 pontos. E o outro grupo fez 23, por exemplo. E aí, a equipe que fez 25 ganha o primeiro set. Vamos para o segundo set. A equipe que venceu o primeiro set vence o segundo set também. Então fica 2 sets a 0. E a outra equipe, se a outra equipe vencer o terceiro, quarto e quinto, quem ganha o jogo? A equipe que venceu o terceiro, quarto e quinto set. Lembrando que se empatar 2 sets a 2, né, nós vamos para o quinto set, que é o último set, o set de desempate. Esse set de desempate, ele é interessante. Por que interessante? Porque é um set menor. Ou seja, a pontuação dele para ganhar o set, no mínimo, é de 15 pontos. Por que no mínimo? Porque se por acaso um time fizer, se tiver 14-14, um time fizer 15, não significa que ganhou. Para poder ganhar no voleibol, tem que ter diferença de 2 pontos. Então, se estava assim, 14-14, aí um time faz 15, aí fica 15-14. Então, vai lá, o outro time que estava 14 vai lá e ganha um ponto, fica 15-15. Então, não tem limite, desde que, né, é necessário abrir 2 pontos do adversário para que se possa finalizar o set. Então, assim, é super fácil. Por que super fácil? Porque toda bola que bate no chão é ponto. Então, assim, é um esporte fácil de calcular os pontos, não é tão chato. Hoje é um esporte rápido, porque até o jogo feminino, né, as meninas jogando, consegue ser um jogo rápido. Então, assim, é interessante, bom, é uma boa opção para quem não tem muita habilidade no futebol, porque às vezes, assim, a pessoa, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol, coisa assim, mas às vezes não tem habilidade. Então, não tendo habilidade para o futebol, né, o vôlei é uma boa opção. Então, espero que vocês possam ter entendido. Se vocês não entenderam, vocês param o vídeo, olha de novo, né, e vocês vão entender de acordo com essa explicação básica que eu estou fazendo para vocês. E espero que a gente possa que esse vírus possa reduzir ou diminuir ou acabar logo, e que nossas aulas possam estar retornando o mais rápido possível. Então, tchau para vocês, até a próxima. Espero que vocês possam aproveitar o máximo desse vídeo. Tchau.